Olá, meus amigõezões e minhas amigõezonas mais queridos desse canal. Finalmente sextou e que alegria, que semana difícil, hein, minha gente? Semana parecia que não ia terminar de jeito nenhum. E eu tô muito feliz, principalmente com você que estava aqui comigo desde segunda-feira. Você pensa que eu não vejo? Eu sei que você tá aqui todo dia, viu? Você sim, tá dentro do meu coração. Bom, minha gente, conforme eu já disse no início, no vídeo de hoje, vamos falar de pessoas que fazem tudo para subir na vida. Subir na vida, subir na carreira, encara cada triunfo, faz cada sacrifício, minha gente. É um pior do que o outro. Bom, você vai deixar aquele likezão maroto que ajuda muito o canal, né? Minha gente, para começar esse vídeo, vamos falar dela, Virginona Fonseca. Essa semana, ela e o Vini Júnior assumiram o namoro. E ela preparou, minha gente, um clima todo especial para fazer esse encontro com seu Labobô. Fez um quarto todo cheio de balões vermelhos, com 2 Vs e vários corações. Uma coisa linda, se não fosse pelo fato de Virginona já ter feito isso com Resident Evil. Que isso? Que isso, velho? Véi, eu tava pensando em falar com você já tinha um tempo e aí eu decidi falar hoje. Tipo, já tô pensando nisso faz tempo, sabe? Eu já tô... Calma, quem você tá indo já? Calma, eu tô pensando nisso já faz tempo. E ter feito a mesma coisa com Zé Felipe. Ah, volta de balão. Gente, olha só como é que tá. Eu nem mostrei pra vocês, entrei aqui no pulo. Eu ainda vou fazer uma foto, vai sair lá no Insta. Ventou, hein, amor? É, amor, você gostou? Demais, mano, tá louco. Essa blusa aí também. E tem mais ali um... Essa aí, minha gente, tem fama de dar o golpe nas pessoas há muito e muito tempo. Vamos relembrar, minha gente. A Virgínia era só uma garotinha tentando se dar bem no YouTube, mas precisava de um empurrãozinho. Foi aí que ela começou a namorar o Resident Evil, porque ela queria uma fama regional, uma fama nichada. Começou a namorar com o menino, sugou até a alma dele, minha gente, e ficou famosinha. Mas ela queria mais, Virginona queria ser conhecida nacionalmente. Foi aí que ela deu uma bela de uma sirigaitada em cima de Zé Felipe. E ficou famosa para o Brasil inteiro ver. Fez várias filhinhas para usar de marketing, minha gente. Mas ela queria mais. Virginona quer ser famosa no globo terrestre inteirinho. Ela quer levar o E-Pink lá para Espanha, minha gente. E aí ela começou a sirigaitar para cima do Vini Júnior. Um dos homens mais bonitos que ela já pegou. Aí minha gente, pô, fica, ai, não pode falar que o Vini Júnior é feio, que é racista. Tem nada de racismo, não é por causa da cor dele, mas o bicho é feio. O bicho é todo desproporcional, minha gente, não bate nada com nada, né? Virgínia, você não tem amor na sua Larissa, hein? Você não tem amor na Fonsequinha, hein? A Virgínia, minha gente, provou que de fato ela é só uma alpinista social. Mas minha gente, sabe o que é duro dessa gente? Que nunca, mas nunca tão contente com nada, sabe? Ela sempre vai querer mais e mais e mais e mais e mais da vida. E quando ela entender que ela já tinha tudo, fica frustrada e entra numa depressão. Já vi esse filme antes, vocês também já devem ter visto, não é verdade? Agora tá lá, ó. Ai, Vini, meu amor, momomimi, postou uma foto daquele homem todo feioso dormindo, um negócio assustador. Você acorda lá de um trabuco daquele dormindo de noite, você assusta. Ai, Momô, tá dormindo. Cara de ser sem vergonha, mulher. Um relacionamento cheio de tigre agora, né? Cheio de suruba, cheio de Bia Miranda. Não tem nem amor, ó. Não tem. O homem ficou com Bia Miranda. Ficou com a outra do Job. Quando tava com ela, agora aceita tudo. O Zé Felipe falava, não aceito traição. Agora com o Vinão aceita tudo, né? Coca-litro faz ela perdoar qualquer coisa. Ai, vamos mudar de assunto. Minha gente, mas Xuca Beleléu estendeu o tapete para que Virginona pudesse passar. É, minha gente. No início dos anos 80, Xuca tinha um sonho. Se tornar uma pessoa muito famosa no mundo inteirinho. Ela já tinha feito várias campanhas de modelo e já era meio conhecidinha, mas ela queria mais, ela queria fama estratosférica, ela queria ser famosa no globo terrestre e pensou, quem que é o brasileiro que é famoso no mundo inteiro? Pelezão. Ela tinha 17 anos
e começou a namorar Pelezão, minha gente. Um namoro cheio de controvérsias, né? Foi ele, inclusive, que diz ter convencido Xuxa a gravar aquele filme com o menino de 12, Amor, Estranho Amor. E agora, esses dias, eu fiquei sabendo, minha gente, de uma informação inédita. Em 1983, Xuxa e Pelé iriam lançar um filme de enhanhamento entre os dois. Só os dois peladão na câmera e nada mais. Pelezão jogava a Xuca na parede, minha gente. A Xuca ficava, ai, Pelezão, me possua. Mas, minha gente, meses depois, ela já colocou a Maria Chiquinha na cabeça, né? Virou apresentadora infantil no Clube da Criança e a manchete falou, ó, Xuca, não é por nada não, mas apresentadora infantil, ficar se esfregando em Pelezão em filme não dá certo não. O filme nunca foi lançado e um jornal da época diz que eles não têm certeza se de fato chegaram a gravar algumas cenas. Bom, minha gente, todo mundo já sabe o final dessa história, né? Xuca conseguiu conquistar tudo que ela queria, inclusive a fama internacional. Virou uma das maiores apresentadoras do país naquela época, né? Depois chutou o Pelezão. A filha do Luciano do Vale até disse, minha gente, que os dois terminaram porque Xuca ficou com o Marlenão. Diz que trocou o Braulio do Pelé pela língua de ouro do Marlenão. Dá pra imaginar isso? Mas, minha gente, se não fosse Xuca Beleléu, né? Estendeu o tapete, Virginona nem desfilaria hoje. Minha gente, a gente só falou de mulheres, mas tem um homem que ficou muito famoso pelo mesmo motivo. Lucas Souza. Até 2022, ninguém nem sabia quem era Lucas Souza na fila do pão, minha gente. Eis que ele conheceu Jojo Todinho e os dois começaram a namorar. E em apenas 5 meses, ele pediu a Jojo em casamento, minha gente. Não era essa Jojo toda bonitona de hoje, não. Essa Jojo que não grita mais. Era aquela Jojo do Antigo Testamento, sabe? Aquela graúda. Ele começou a namorar a Jojo e falava, ai, eu amo Jojo. Ai, Jojo, você é good açucarada. Mas todo mundo dizia que o Lucas era açucarado demais, sabe? Que ali tinha alguma coisa, né? Era um amor, assim, meio de marketing. Eram os dois em foto daqui, entrevista dali. Mas o povo achava esse relacionamento completamente estranho. Apenas 8 meses depois, os dois anunciam que estavam se divorciando. E minha gente, começou a dar tanta conversa e tanto pano pra manga. Primeiro o Lucas falou que a Jojo tava, ó, colocando a gaia nele. Mas Jojo disse que não, que o motivo da separação era outro. Que ela pegou conversas dele no celular, conversando com outros homens. Falando que queria tico-tico no fubá com outros homens, sabe? Diz que ela olhava as conversas e ele... Nossa, você tá tão sexy hoje. Ai, quero muito te ver. Ai, liga a câmera, liga, que eu quero mostrar algo pra você. E aí a Jojo, minha gente, falou, sei não, hein. Agora eu entendi tudo. A Jojo disse numa entrevista, minha gente, que ele não dava conta dela não, sabe? Falou que ele não dava conta, que não comparecia. Disse que a língua dele chegava a gangrenar. Fica imaginando a cena. Não quero imaginar nada não. Sai. Sai da cabeça que eu não quero nem imaginar. Acontece que os dois logo se separaram. Mas aí o Lucas já tinha virado um influenciador. Foi convidado para o programa A Fazenda. E lá ele começou a namorar Jaqueline Grohowski, que saiu vencedora do programa. Poucos meses os dois se separaram pelo mesmo motivo de Jojo. Parece que o Lucas tinha conversado com alguns garotos, né? E ele então finalmente se assumiu um homem bissexual. Na época, o Laélio Mesquita chegou a vir a público para contar que os dois ficavam, ó, há muito e muito tempo. Mas o Lucas conseguiu o que ele queria. Ele encarou a Jojo do Antigo Testamento, minha gente, a Jojo toda rechonchuda. Conseguiu fama, conseguiu dinheiro e conseguiu subir socialmente. Não faria isso não. Minha gente, agora eu vou falar de uma história de uma ex-atriz da Globo e uma psicóloga muito famosa. Tô falando de Suzy Camacho. A Suzy Camacho foi acusada pela família do falecido marido de ter dado golpe no baú e de ter dilapidado o patrimônio do finado. Bom, minha gente, em 2013, a Suzy Camacho se casou com um grande empresário, o Farid Kuri.
Na época, minha gente, ele era dono da Rede Atacadão e de mais 35 CNPJs. O homem era bilionário, mas ele já tinha 76 aninhos. E a lei brasileira disse que depois dos 70, as pessoas só podem se casar em separação total de bens. Bom, minha gente, ele enquanto estava vivo deu uma vida de princesa. Ela morava numa casa que parecia um palácio. Vocês lembram uma vez que o Gugu foi lá visitar ela, que ela estava vendendo a casa, uma baita de uma mansão? Mas diz que o velho, minha gente, 2 anos depois, começou a bater a nave, sabe? Já não sabia muito bem o que estava fazendo. E a Suzy ia direto em alguns médicos para atestar que ele ainda estava com sanidade mental e que dominava o seu cognitivo. Tudo isso para que ele pudesse assinar vários documentos, passando algumas quantias em dinheiro para ela. Bom, minha gente, o velho pacotou em 2022. Ele estava com 85 anos, né? Tava bem doente, já internado há um tempão. Só que depois que ele pacotou, os filhos tiveram uma grande surpresa. A conta dele estava com 42 milhões de reais a menos. E descobriram que tinha sido feitas diversas transferências para as contas pessoais de Suzy Camacho. Bom, aí, minha gente, ela começou a ser investigada pela Polícia Civil de São Paulo por dilapidação do patrimônio e também por ter falsificado algumas assinaturas. Falaram, minha gente, que enquanto o velho dormia, ela fazia ele assinar igual que o Paulo, sabe? O velho já tava quase assim, ó. Ela vem com o papel. Assina, mozão, assina. Assina, mozão, assina. Sabe, minha gente? Quase o tio Paulo. O velho tá mais finado do que vivo, né? E foi passando dinheiro pra ela. Bom, minha gente, o advogado dela, o Luiz Flávio Borges, diz que isso tudo é uma grande armação dos filhos do finado, que ela nunca fez nada e que nunca nada foi provado contra ela. Mas o processo segue na justiça, minha gente. E dizem que ela só usou o velho para poder ascender socialmente, porque ela já estava quebrada, falidona. Misteriosamente o dinheiro apareceu nas contas dela, né? Ninguém sabe o que aconteceu. Mas ela disse que se casou por amor, que ela era apaixonada por ele. Não acredito. Eu acho que ela gostava muito dele. Minha gente, quem também sempre foi acusada de dar golpe em homens ricos para ascender socialmente é Lívia Andrade. A Lívia Andrade está no seu 3º marido e eu vou pincelar para você um pouquinho de cada casamento dela. Bom, minha gente, o primeiro casamento dela foi com Newton Fragnani. Ela ficou com o empresário de 2004 até 2014. E ele foi o grande responsável por levar Lívia Andrade até a televisão. Para quem não se lembra, a Lívia Andrade começou na TV como malandrinha, lá no programa Festa do Malandro da TV Gazeta, né? Mas em 2016 ela se casou novamente com Roberto Villarreal Jr. E esse casamento, minha gente, tem uma história cascuda por trás. O Roberto era casado com Adriana Geronasso, a melhor amiga da Lívia. Guarda bem essa informação. Mas em 2015, o filho do casal convidou a Lívia Andrade para passar uns dias com eles em uma mansão que eles têm lá em Ilhabela, aqui em São Paulo, né? E aí, minha gente, durante essa viagem, diz que a Lívia olhava o homem, ele na piscina, ela de biquininho, colocou aquele biquininho fio dental, sabe? Ela ficava assim, ó, disfarçava assim, ó, sabe? Pra ele, toda hora olhando, toda hora. A mulher virava as costas, ó. Pô. E aí, minha gente, apenas 3 meses depois, ele já tinha se separado da mulher e estava se casando com a Lívia Andrade. Chupa essa manga! Os dois se casaram bem no Halloween, lá em Avalon, na Inglaterra. E ela se casou com um vestido todo negro e com uma coroa na cabeça, dizendo que era um casamento místico de bruxa. Realmente foi uma bruxa, nem bruxa, acho que foi uma bruaca, não é verdade? Porque o homem era casado com a melhor amiga dela. Como que pode, né? Mas eis que Lívia Andrade não parou por aí. O casamento durou poucos anos, minha gente. E em 2021 ela começou a ciscar em outro galinheiro. Marcos Araújo é o rei da música sertaneja no Brasil. Ele é dono da Audiomix, responsável pelo festival Vila Mix, e ele também é empresário de diversos cantores sertanejos aqui do Brasil. O homem é grande, graúdo na grana, mas tem um probleminha, minha gente.
Quando a Lívia começou a ficar com ele, dar umas namoradas, ele ainda era casado com Pétala Barreiros. Vocês lembram da Pétala que participou da Fazenda? É isso mesmo. Os dois eram casados e tinham 2 filhos. Bom, a história que diz que ele ainda era casado com Pétala, quem conta é a própria Pétala, não sou eu, tá? Do que foi dito ontem, eu quero dizer que o meu problema nunca foi e também nunca vai ser com outra mulher. Eu apenas confirmei um fato que aconteceu na nossa casa e não entendi porque veio à tona agora, porque faz 1 ano já, foi em novembro do ano passado. Pouco me importa se eles estavam juntos ou não, eu até tenho que agradecer por tudo isso, porque de 1 ano pra cá tudo mudou na minha vida. Sobre toda a repercussão que teve sobre o tênis, não é algo que eu gostaria também que tivesse vindo à tona. Eu mandei em um grupo e foi enviado para outra pessoa, até que chegou em sites de fofoca. Mas realmente foi um tênis que ficou na casa dele, ele me deu de Natal. Eu pedi de volta, assim como... Logo ele e Lívia Andrade se casaram. E Pétala diz que passou a maior humilhação da sua vida, quando a Lívia Andrade convenceu o marido a fazer um exame de DNA para comprovar a paternidade do filho caçula. Ele fez isso e foi até a clínica acompanhado da Lívia. Foi uma baita de uma humilhação, né, minha gente? Que coisa de sirigaita, né não? A gente veio aqui hoje fazer o DNA do Luquinhas e olha a presença ilustre. Que linda, veio toda arrumada. Bom dia, tudo bem? Bom dia! Eu, hein? Essas pessoas que fazem isso não tem sorte na vida não, por isso não para casada, né? Mas consegue, né? Hoje tá lá na Globo. Tem uma pontinha, né? Fica sentada lá no programa do Tucano Huck, né? Mas tá lá, né? Não brilha igual brilhava no SBT com o Silvio Santos, mas tá lá. Empregada, né? Bom, minha gente, tem outros vários casos de pessoas que foram consideradas alpinistas sociais também, né? Vamos recordar alguns que a gente já citou aqui no canal. A Daniela Albuquerque, lá da Rede TV. Ela também era uma funcionária da Rede TV, minha gente, estagiária. Numa festa ela viu o velho Amilcar, o dono da emissora. Olhou pra ele e falou, vou fisgar esse peixão. Nossa, que homem lindo. Um excelente partido, homem gostoso. Eu quero esse homem pra mim. Pouco tempo, já tava casada com o velho. Conseguiu o programa na Rede TV, mesmo sem ter talento, né? Toda plastificada. Deu sorte na vida. Ele chegou, aí senta aqui com a gente e tal. E eu lembro que eu estava sentadinha aqui, aí ele sentou deste lado e aí começamos a conversar. E aí ele falou, tal, aí falou que é da Rede TV e tal. Eu falei, já fiz algumas coisas na Rede TV e tal. E eu peguei e perguntei para ele, eu falei, o que você fazia antes da Rede TV? Ele falou, fazia umas promoções do Gols do Faustão, lembra? Das Mercedes da Hebe, 0900. Eu falei, mentira. Quando eu tinha 14 anos, eu morava no Mato Grosso do Sul, eu fiz 2 ligações e ganhei um carro nesse sorteio. É verdade. Aí ele falou, era a promoção que eu fazia. Eu falei, mentira. Aí eu liguei na hora pra minha mãe. Eu falei, mãe, sabe aquele carro que eu fiz 2 ligações e ganhei? Acabei de conhecer a pessoa que é o dono da promoção que fazia. Aí, na hora, deu match ali. Ele, né, começamos a conversar e tal. Aí trocamos telefones, enfim. E começamos a conversar, né? Assim, começamos a conversar, de ficar 2 horas no telefone. Tanto que uma vez ele falou, você é agente da companhia, né? Porque eu acho que você me liga. A gente fala bastante para eu gastar, para pagar o telefone. A gente ficava 2, 3 horas, assim, falando, né, tal. E aí, nos conhecemos ali. E aí, depois, ele começou a investir mais, né? Assim, um dia mandou um vestido e flores do meu prédio, mandou entregar com convite para a Sala São Paulo. Aí eu achei muito elegante, né? Assim, achei muito chique, né? E aí a gente começou a se falar. E uma semana ele me apresentou os filhos. Que eu fui no salão de automóveis. E o negócio foi, sabe assim, começamos, não sei o quê. Quando fui ver, vai fazer 20 anos juntos já. Que maravilhoso, muito, 20 anos juntos, você acredita? Eita, minha gente, esse povo faz de tudo por dinheiro, por carreira, por fama, não é verdade? Eu não teria coragem de cada sacrifício que esse povo fez, não. Você tá doido. Eu, hein? Bom, minha gente, esses foram os alpinistas sociais que eu trouxe no vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas segunda-feira eu tô de volta com mais informação e muito mais diversão pra você.